Olá, pós-graduandos de Engenharia de Produção. Sou o professor engenheiro Alfredo Piritz Neto. Trabalharei com vocês a disciplina Gestão de Processos de Produção. Durante esta videoaula, trataremos de pontos importantes para o engenheiro de produção em relação à sua prática dentro da indústria. Vamos começar? Vamos refletir um pouco. Como será que foi a evolução das empresas industriais? Como será a evolução das atividades do engenheiro de produção? O que precisamos fazer e aprender para continuarmos exercendo a função? Vamos refletir. Eu gosto muito de filmes de ficção científica, tipo Minority Report, Eu, Robô, Star Wars, Substitutos, A Ilha. Nesses filmes, verificamos diversas situações futuras e, assim, surgem algumas dúvidas. O que os seres humanos estarão fazendo? Como será o trabalho neste futuro? Como serão as fábricas no futuro? Todas essas questões relacionadas ao futuro das fábricas são importantes no momento atual, mas essas mesmas questões surgiram lá no início da Revolução Industrial, na Inglaterra, porém de outra forma, com outras problemáticas. Olhe a linha do tempo que estamos apresentando na tela, sobre a evolução das abordagens administrativas e ferramentas da produção. Você pode ver que a evolução foi muito grande, tanto em termos de abordagens administrativas da produção, como tecnologias de produção e de sistemas. Precisamos compreender a evolução histórica dos sistemas produtivos, para que possamos interagir, analisar e estudar melhorias. Mas sempre lembrando que o passado também pode contribuir para o nosso futuro. Assim, estude as contribuições de Taylor e Fayol, conheça o modelo Toyota, a contribuição de Henry Ford e, mais atualmente, os sistemas Six Sigma e Lean Manufacturing. O sistema moderno de gestão da produção tem um pouco da evolução de cada escola, desde os conceitos de linha de produção seriada de Ford até os sistemas de produção automatizados e o Lean Manufacturing. Temos muito ainda a aprender sobre o sistema de gestão. Para fechar esta unidade, apresentamos na tela algumas sugestões de livros que você poderá pesquisar sobre gestão da produção. Vamos a seguir falar um pouco mais sobre estratégias de produção e decisão. Bons estudos! Neste capítulo, trabalharemos dois pontos importantes aos gestores da produção: as estratégias de produção e o processo de decisão. Freitas define estratégias de produção como sendo conjunto das ações de planejamento, gerenciamento e controle das atividades operacionais necessárias à obtenção de produtos e serviços oferecidos ao mercado consumidor. A gestão pode ser classificada ainda como a gestão da rotina e gestão estratégica da produção. Observe na tela os principais pontos. A visão holística da fábrica e do conjunto de boas práticas e operações, suas estratégias de produção
e a compreensão do processo decisório são fundamentais para o engenheiro de produção. Assim, gerenciar quer dizer que o engenheiro deverá trabalhar as 4 etapas básicas necessárias ao bom gerenciamento. Vejamos. Planejar. Planejar as ações que deverão ser executadas, a evolução e as melhorias a serem implantadas na fábrica e nos processos produtivos. Organizar. Organizar o ambiente de trabalho, as atividades. Tanto uma empresa bem organizada quanto um profissional organizado são condições que auxiliam o processo de gestão. Uma ferramenta interessante para trabalhar a organização industrial é o 5S. Dirigir. Dar direção ao grupo, à equipe. Uma palavra importante é liderar, dar o exemplo à sua equipe. A liderança é fundamental para quem quer ser um bom gerente. Controlar. O controle é fundamental para atingirmos o sucesso em gestão, pois, sem controle, não gerenciamos nada. Pois, como vamos saber se estamos atingindo os nossos objetivos se não os controlarmos? Apresentamos agora um vídeo falando sobre o tema indicadores, no qual se destaca a importância de termos ferramentas adequadas para medir e controlar as atividades. Alguns pontos importantes a respeito dos indicadores. Bom, primeiro, não é a quantidade de indicadores que importa. Não adianta você dizer que tem bastante indicadores nos teus processos. Não adianta você dizer que a tua organização tem muitos indicadores. Ela deve ter poucos, porém importantes. O que interessa é que realmente deva ser medido aquilo que é relevante para a empresa ou para o processo. Muitos indicadores, às vezes, acabam trazendo mais dificuldades do que soluções. Acabam tendo tantos indicadores para tomar decisão que ninguém decide nada. Então não é a quantidade que importa. Interessa que você tenha um número razoável de indicadores, e isso varia de processo a processo. Você pode ter 2, 3 indicadores que sejam suficientes para uma tomada de decisão consistente. Você pode ter 5, 6 indicadores que efetivamente devem servir de parâmetro, de comparação, para que uma decisão seja tomada. Mas dizer que tem muitos indicadores e não faz nada com eles, não adianta nada. É preferível que você tenha alguns poucos, mas que realmente sejam consistentes. A tecnologia tem influenciado em muito as áreas produtivas das empresas. As pressões sobre a mudança de tecnologia podem vir de 3 frentes, conforme você pode observar na figura apresentada na tela. Podem ser inovações nos produtos produzidos pela empresa, as mudanças tecnológicas nas máquinas e equipamentos e nos sistemas de suporte através de softwares e metodologias de produção. A tecnologia produtiva tem evoluído muito nos últimos anos, principalmente por inserção de novas tecnologias de comando numérico, desenvolvimento de automação industrial, sistemas de controle automatizados, entre outros. Mas não podemos esquecer que também precisamos preparar a mão de obra para acompanhar essa evolução. Assista agora a um vídeo de uma linha de produção. Procure observar como a tecnologia com soluções logísticas de transporte e manuseio de materiais foram trabalhados nesta fábrica. Bom filme!
você verificou que diversas tecnologias auxiliaram na melhoria da produtividade, na ergonomia, no ambiente de trabalho e, principalmente, na logística interna, melhorando em muito todo o processo produtivo. Você também pôde observar durante o filme a postura dos funcionários da linha de produção, em que esses possuíam dispositivos para auxiliá-los ergonomicamente na execução de suas atividades. Um outro ponto importante a destacar no vídeo é a logística interna das atividades nos postos de trabalho, já que o material de manuseio está próximo aos postos de trabalho. Deixo aqui uma reflexão para vocês. O que podemos fazer para melhorar os processos internos de nossas empresas? Conforme Nóbrega, a gestão é a maior inovação do século XX, porém o autor alerta que ela ainda é muito mal assimilada. Na área produtiva, temos muitos pontos a aprender para gerirmos bem os nossos recursos de produção. Assim, Slack et al. Sugerem que precisamos gerir a produção de tal forma que façamos as coisas certas, com rapidez, em tempo, com flexibilidade e com baixo custo, conforme você pode ver na figura na tela. As principais atividades trabalhadas pelo gestor são gestão da demanda, planejamento do negócio, planejamento operacional, envolvendo o planejamento das necessidades de material e de capacidade de recursos, controle da produção. Você pode ver a relação entre essas atividades na figura apresentada na tela. Analisando o quadro apresentado, concluímos que o gerenciamento da capacidade produtiva de uma empresa é um fator importante, pois são diversos os fatores que precisamos levar em consideração, tais como mix de produtos, volumes de produção por produto, disponibilidade de máquinas e equipamentos, setup, matéria-prima, vendas, mão de obra, entre outros. Estude também, em seu caderno, o efeito Forrester, ou também conhecido como efeito chicote, que pode lhe ensinar alguns pontos a mais a serem levados em consideração no processo de gestão da capacidade produtiva. Ainda em relação à capacidade produtiva de uma empresa, não se esqueça de que a capacidade produtiva de uma fábrica pode ser suficiente hoje, mas não podemos afirmar nada sobre o amanhã. Assim, o engenheiro precisa ficar atento à sua linha de produção, ao mercado e à tecnologia, conforme enfatizamos no capítulo anterior. O processo de gestão de estoque e suprimentos faz parte de um dos pontos mais preocupantes do processo de abastecimento das linhas de produção, pois os estoques em excesso podem gerar problemas financeiros de caixa e estoques muito restritos podem gerar falta de matéria-prima, entre outros. Podem gerar também problemas de abastecimento na linha de produção. A gestão adequada de suprimentos faz parte do conjunto que gera o sucesso em uma empresa. Nessa linha de raciocínio que traçamos, percebemos que o maior desafio dentro do setor de compras é a busca constante do equilíbrio entre o nível de estoque da empresa com os recursos financeiros disponíveis. Assim, é possível manter o menor volume possível de estoque, de modo a atender a produção com o menor risco aceitável, para que não ocorra a falta de materiais. O conceito de se ter um departamento responsável pelo fluxo de materiais a partir do fornecedor, passando pela produção até o consumidor, é relativamente novo. Embora muitas empresas tenham adotado esse tipo de organização, há ainda diversas que não fizeram. Se as empresas desejam minimizar seus custos totais nessa área e prover melhor nível de serviços ao cliente, devem agir desse modo. O nome, geralmente dado a essa função,
é administração de materiais. Outros nomes incluem planejamento e controle da distribuição e administração da logística. A administração de materiais é uma função coordenadora responsável pelo planejamento e controle do fluxo de materiais. Ela pode fazer muito para melhorar os lucros de uma empresa. O objetivo básico é suprir os diversos setores da empresa com os materiais de que necessitam com a qualidade requerida, na quantidade correta, no instante adequado e no local apropriado ao mínimo custo. Tais ações da administração de materiais visam minimizar o investimento em estoques, prever necessidades e disponibilidade de materiais, assim como as condições de mercado, manter contato permanente com fornecedores, tanto atuais como em potencial, verificando preços, qualidade e outros fatores que tenham influência no material e nas condições de fornecimento. Pesquisar continuamente novos materiais, novas técnicas administrativas, novos equipamentos e novos fornecedores. Padronizar materiais, embalagens e fornecedores. Controlar a disponibilidade de materiais e situação dos pedidos, tanto em relação a fornecedores como em relação à produção da empresa. Obter segurança de fornecimento. Obter preços mínimos de compra. O Departamento de Compras e suas atividades de gestão de suprimentos devem ser bem trabalhados em uma empresa, já que ele é o responsável por uma das principais despesas da empresa, que é a aquisição da matéria-prima. Estude mais esses temas em seu caderno. Vamos agora à nossa última unidade, que trabalha o tema Gerenciamento de Produtos, Processos, Layout e os Sistemas Modernos de Produção. O gerenciamento de produtos, processos, layout e os sistemas modernos de produção são temas que estão constantemente em voga nos meios da produção. O processo de gerenciamento de produto em uma organização tem se tornado um ponto importante para o seu futuro. Você irá estudar neste capítulo 4 ferramentas importantes para analisar produtos e que servem para nos ajudar a identificar possíveis soluções em relação a tendências de produtos, identificar a fase do ciclo de vida em que os produtos se encontram, estratégias de preço, entre outros. São elas: análise do ciclo de vida do produto, CVP, análise da matriz BCG, ou também conhecida como matriz de participação de mercado, análise da ferramenta de posicionamento preço-qualidade, análise da vantagem competitiva. Junto com os produtos que vamos produzir em nossa linha de produção, precisamos também nos atentar em relação ao layout da linha de produção nas fábricas. Recentemente, em uma aula na engenharia de produção, um aluno trouxe o seguinte exemplo. Em um projeto de ampliação da capacidade produtiva, identificou-se que com a mudança de layout, a empresa ampliou a sua capacidade de produção de 30 mil litros diários de tinta para 50 mil litros. Trabalhar o layout produtivo exige grande conhecimento de processos, ferramentas de análise e dedicação, pois geralmente a mudança de um layout tem custos elevados para a organização. Contudo, são muitos os fatores que podem levar a mudanças de layout, entre os quais citamos: melhoria da produtividade de um processo, redução de movimentação de materiais, aquisição de novos equipamentos, inserção de nova linha de produção na empresa, nova fábrica, entre outros. Na tela, você pode ver na figura que está sendo projetada que um layout adequado influencia os custos do produto final. Nesse gráfico, cada área abaixo das linhas de custo identifica qual a melhor forma de arranjo físico para um volume específico de produção. Não se esqueça de que não adianta projetar um layout somente para a demanda atual.
você também precisa considerar a demanda projetada e a vida útil da fábrica que você está projetando. Para encerrarmos, vamos falar um pouco sobre sistemas modernos de produção. Você já assistiu a alguns vídeos interessantes sobre fábricas bem modernas. Pode ser que você já conheça alguma na prática. Pode ser que inclusive a que você se encontra trabalhando. Atualmente, vemos 3 vertentes básicas de metodologias modernas de gestão da produção em voga, ou seja, o Lean Manufacturing, o OPT, Optimal Production Technology, e o Seis Sigma. Esses temas são muito inovadores, mas sempre que formos implantar uma metodologia dessas em nossas empresas, precisamos estar cientes de que o caminho é árduo e passará por transformações grandes da cultura empresarial da empresa, além do custo da sua implantação. Um outro ponto importante a ser dito é que todas as metodologias apresentadas trabalham com diversas ferramentas, cujo tempo médio de implantação e consolidação do método em uma empresa de médio porte gira em torno de 5 anos para que o método esteja inteiramente consolidado. As organizações vêm se transformando em função da grande competição do mercado. Os clientes estão querendo cada vez mais produtos diferenciados e a um custo cada vez mais baixo. A diferenciação antigamente nos dava o privilégio de ter um produto com custo mais elevado, certo? Agora, essa diferenciação quista pelos clientes é um produto diferente dos outros do mercado, entretanto com um custo mais próximo dos outros do mercado. Você não ganha somente com um produto novo, você ganha com um produto competitivo, você ganha com um produto com qualidade. Então, a engenharia saiu dos escritórios para desenvolvimento de produto para escritório de desenvolvimento de fábricas. Com esses desenvolvimentos de fábricas, nós conseguimos entrar no mercado de maneira competitiva e com qualidade. Na verdade, a teoria é como se fossem as nossas ferramentas, né? O engenheiro de produção vai tomar ciência de que ferramentas ele tem a trabalhar, vai tentar reconhecer os cenários onde ele está trabalhando e vai aplicar essas ferramentas em cada um desses cenários. É muito comum nós vermos engenheiros de produção tentando aplicar ferramentas inadequadas para determinados cenários. Então, você precisa entender quais ferramentas estão na sua mão, mas não necessariamente você tem que usar todas as ferramentas. Então, a teoria vai te dar toda a tua maleta de ferramentas, digamos assim, e você vai buscar as ferramentas adequadas para aquele processo. Analise, estude o caso, estude a prática, identifique, vá ao local. Não fique trabalhando somente no escritório, vá ao local. Os japoneses costumam dizer vá ao gemba, vá ao local do trabalho, né? Vá ao local onde as coisas acontecem. E, a partir disso, você vai saber mais claramente que ferramentas você vai poder utilizar. Então, você precisa ter a sua teoria sólida, para você ter uma grande maleta de ferramentas, não precisar ir atrás de outras ferramentas, mas você precisa também saber aplicar e ver em que momento você deve usar cada uma daquelas ferramentas. Talvez você resolva um grande problema utilizando apenas uma ferramenta. Cabe a sua análise, cabe o seu estudo nesse sentido. Bem, é curioso a gente chamar de sistemas modernos de produção, que até o Lean Manufacturing ele apareceu em meados do século passado na Toyota, né? Entretanto, eu acredito que os sistemas, até o próprio Fordismo, se nós pudermos usar o termo, é um sistema que ainda agrega valor para as empresas hoje. O que a gente percebe é que algumas empresas não têm técnica de sistema de produção algum. Não trabalha nem com um sistema de linha de produção em massa, nem trabalha com sistema de produção enxuta, nem sempre tem, inclusive, um controle de capacidade de fábrica. Então, quando a gente fica discutindo em que tipo de sistema é o mais adequado, se é o sistema moderno do Lean Manufacturing, ou se eu falar do sistema de Ford, fica um pouco complicado em 70% a 80% das empresas, porque essas empresas simplesmente trabalham com um estilo de administração
caseiro, digamos assim, um estilo de administração pessoal, do dono da empresa propriamente dita. Mas quando a gente vai falar dos sistemas propriamente ditos, a gente pode ver a grande evolução que nós tivemos no sistema do Ford, vamos lembrar de Taylor, e agora a grande evolução que nós estamos tendo aí com a questão do Lean Manufacturing, que é um sistema que veio da Toyota, pós-guerra, o Japão é uma condição difícil, começaram a verificar o que realmente eles deveriam fazer para serem competitivos no mercado. Identificaram, então, que eles poderiam estar fazendo o que o cliente deseja, contra a produção em massa que colocava o produto e o cliente teria que consumir aquele produto. Bem, com essa evolução, se criou o termo Lean Manufacturing, né, onde alguns cientistas americanos da MIT foram para o Japão, estiveram na Toyota e começaram a estudar o que esses japoneses estavam fazendo de tão diferente, né? E perceberam que estavam focados ali na redução de desperdício. Simples redução de desperdício, redução de movimentação, redução de defeitos, redução de tempo de espera e, principalmente, redução de estoque. Se a gente pensar em produção em massa, a produção em massa pede e reza para que os equipamentos não estejam parados. O Lean Manufacturing, que é o foco da pergunta, pede que nós não tenhamos desperdícios. E equipamento parado é um desperdício menor do que estoque, na maioria dos casos. Quanto à minha experiência com Lean Manufacturing, eu venho trabalhando numa empresa de eletrônica, metal mecânica, mais para o ramo eletrônico, desde 2001. E em 2002 eu comecei a utilizar essa ferramenta, quando eu obtive resultados interessantes. Resultados que vão de redução de 62% da área ocupada na empresa, disponibilizando área para colocação de novas linhas, redução de 60% do estoque, e aí eu estou falando em cifras de milhões de reais, né? E aumento de produtividade em mais de 100%. Quer dizer, o que eu fazia antes com X pessoas, eu faço o dobro com a mesma quantidade de pessoas. Desta forma, nós estamos evoluindo cada vez mais e deixando a empresa competitiva, certo? Então, agora, o que a gente está fazendo? Qual é o meu atual desafio? O meu atual desafio é justamente fazer uma empresa, buscar uma fábrica totalmente nova. Estou há um ano trabalhando para buscar uma fábrica totalmente nova e totalmente Lean. Para isso, utilizou-se uma metodologia do Lean Manufacturing que chama de Kaizens, os Genbas Kaizens. Justamente como eu falei na pergunta anterior, levar o pessoal para o local onde as coisas acontecem, levar para o chão de fábrica, levar toda a equipe para o chão de fábrica, seja equipe de engenharia, seja equipe de processos, seja equipe de qualidade, seja equipe da própria fábrica, e lá essa equipe discutir como reduzir aqueles desperdícios, como eliminar. E dessa forma criar uma situação futura, vislumbrar uma situação futura e implantar essa situação. Caso isso dê certo, essa situação vai trazer para a gente um retorno aí bem interessante. Nos padrões do que eu trouxe para vocês agora há pouco. Os padrões de aumento de 50% a 60% da taxa de utilização diária, redução de estoque em 60% e aumento de produtividade chegando até próximo dos níveis de 100%. Em resumo, crie a sua receita, né? Não utilize receitas prontas. Dê o seu toque, dê o seu tempero, que você com certeza vai ter resultados melhores do que se você simplesmente pegar uma metodologia e tentar implantar na sua empresa, certo? Use o seu lado pessoal para você ser diferenciado. Convido você, acadêmico, a aprofundar seus conhecimentos a partir do caderno de estudos. Faça um bom aproveitamento dos conhecimentos ali trabalhados, pois o nosso país precisa de profissionais de ponta para fazê-lo crescer. Um forte abraço e sucesso nas próximas disciplinas.